gente, quem me acompanha no Instagram, viu que eu postei falando sobre o borderline e que eu ia estar trazendo um vídeo. Por eu ter o borderline, eu me interessei através do assunto da Fazenda, né? Que a Raíssa também tem esse transtorno de personalidade e ela foi muito criticada. O auge de eu estar trazendo esse tipo de vídeo foi que os comentários de pessoas que não sabem a respeito e saem falando, criticando ela, e ela acaba sendo crucificada por um erro que eu sei, eu me vi no lugar dela, ela tendo uma crise que não é nada fácil, sabe? Aquela cena da Raíssa foi uma coisa que partiu meu coração. E eu entrava no Twitter, eu via tweets chamando ela de louca, que eu vi uma coisa que não é loucura, gente. A menina não tava no estado normal, vamos dizer assim, dela. Ela tava tendo uma crise nitidamente e só uma pessoa foi lá segurar, ajudar ela, no meio de 3 que vinham atacando ela. Então você imagina. Aí eu trouxe minha mãe para estar falando melhor sobre o assunto junto comigo. Então a gente queria começar falando o que é o borderline. O borderline, ele é um transtorno de personalidade, né? Que, assim, pode ser confundido muito com a bipolaridade, só que ele é um grau mais acentuado. Como que eu descobri que eu tinha? Minha mãe desde sempre notou mudanças comportamentais em mim, né? Meu comportamento, assim, quando eu era muito intensa com as coisas. Então, desde pequena, eu sempre frequentei muito psicólogo, já fui em diversos psicólogos aqui da minha cidade. E eu me dei muito bem com a doutora Carla, depois eu vou estar deixando até o Instagram dela aqui, porque eu entrei em contato com ela, ela permitiu. Minha mãe vai contar um pouquinho pra vocês como que foi até eu ser diagnosticada, né, até descobrir ou ter alguma suspeita sobre esse transtorno de personalidade. Bom, a Luísa, igual ela falou, desde muito pequenininha, desde muito criança, ela sempre teve comportamentos muito acentuados, muito intensos, a gente pode dizer assim. Se ela estava com raiva, era muita raiva. Se ela estava feliz, ela estava muito feliz. Se ela estava com dor, ela tinha muita dor. Não tinha um meio termo. Se ela amava alguém, ela amava com muita intensidade. E isso muitas vezes dava problema de relacionamentos nela, com ela, principalmente na escola. Nós tivemos muitos problemas na escola. A gente foi chamada diversas vezes na escola. E ela fazia terapia, mas só que em criança é muito difícil ter um diagnóstico. Isso aí já entra mais num caso específico, né, para um médico falar, mas tudo se agravou muito na adolescência. Ela chegando na adolescência, a gente, além dos problemas sociais que a escola trazia, né, por causa dessa intensidade de sentimentos, ainda também trouxe problema na própria escola, né, no rendimento escolar. Foi então que nós procuramos, né, ajuda psicológica primeiramente, e através da psicóloga, né, doutora Carla, que ela falou, foi um anjo na nossa vida, né, ela fez um encaminhamento. Aí primeira suspeita foi o TDAH, né? Ela foi diagnosticada com TDAH e ela direcionou ao psiquiatra. Dr. Ferdinando, que ele também é excelente, gente. Entrei em contato com ele, vou estar deixando o contato dele direitinho também. Isso. E o psiquiatra foi tratando, né, com TDAH e fomos num processo muito longo, não foi um processo rápido. Não foi do dia para a noite, a gente chegou lá e ele falou, não, ela tem borderline, ela tem personalidade border. Nisso eu tinha feito um monte de exame também, eletro, e um monte de coisa. Foi um processo muito longo, foram quase 2 anos para chegar ao diagnóstico, né? E com isso, quando ele me falou personalidade border,
eu nunca tinha escutado falar nisso. Nunca tinha escutado, porque realmente é uma coisa que não é discutida, é uma coisa que a gente não ouve falar, é uma coisa que as pessoas não entendem. Então, eu procurei saber, eu procurei ler, eu li muito sobre o assunto, eu li livros, eu assisti vídeos, eu procurei saber sobre, né, alguns especialistas, e tudo indicava para o que eu via na Luísa. Tudo indicava, tudo coincidia muito, né? Essa intensidade, essa coisa. E tudo começou, como eu falei, na adolescência, por causa dos hormônios. Então, o adolescente, ele já tem esses hormônios mais aflorados, mas só que o dela era demais. E as crises que ela dava eram muito prejudiciais ao nosso relacionamento familiar. Prejudicava muito a nossa família. Eu vou contar um caso de uma crise, só para vocês terem noção que a crise não é nada dessas brincadeirinha de fazer cena, igual vocês falaram da Raíssa. Eu me vi no lugar dela, porque eu já cheguei a fazer coisa até pior. Eu já briguei com um próximo meu da família, que uma vez a gente brigou, que eu tava com tanta raiva que minha avó na época me deu um copo de água. Eu não soube me controlar e joguei o copo. Sorte que o copo não acertou nele, mas foi uma atitude totalmente compulsiva. Que eu, na hora que eu vi que eu tinha feito aquilo, eu não acreditei. É coisa que parece que tem alguém dentro do seu corpo fazendo, porque você não se vê fazendo aquilo em situação que você tá estável. Então, assim, sempre para alguma crise, tem algum gatilho, alguma coisa que toca na ferida, entendeu? E às vezes te causa uma sensação assim de vazio, uma sensação assim com medo de perder as pessoas que estão à sua volta, absurdo. E bem a Luísa sempre teve muito disso. Um ciúme muito grande, um medo de perder as pessoas, e com isso ela acabava, né? Porque agora, depois do diagnóstico, depois da medicação, ela consegue, assim, se controlar muito. E até mesmo nós, familiares, é importante a gente ter essa ciência de um tratamento e até mesmo do motivo, para a gente poder entender também o que passa, né? Então, é muito importante que a gente se informe sobre o assunto, para a gente poder amenizar essa situação familiar, que eu falei que fica muito conturbada. Então, interfere demais. Muito, muito. A exaustão, eu cheguei à exaustão, porque em tempos, assim, igual eu falei na adolescência, era crises quase todos os dias. Era uma coisa muito difícil de lidar, eu cheguei ao esgotamento. Então, a pessoa precisa de compreensão, a pessoa, quem está em volta, precisa entender quais são os gatilhos que a gente fala, né? Então, hoje em dia, a gente, não vamos dizer que tá tudo legal, tudo 100%, porque não é. Igual a Luísa já falou, o border, ele não tem uma cura, né? Vamos dizer assim, porque você tá com dor de cabeça, você toma um remédio e ela cura. O border não, ele é um tratamento que ameniza, e no caso dela amenizou demais, demais. A Luísa hoje é outra pessoa, perto do que ela era. Porém, ainda tem os gatilhos que a gente que está próximo já soube reconhecer e respeitar. Então é importante que as pessoas também respeitem essa limitação. Se a pessoa sabe que isso pode deixar nervosa, é bom evitar. Quem está próximo, e até ela mesma, ela já se conhece, ela sabe as coisas que podem desencadear uma crise, então ela já se afasta. E nós também a mesma coisa. Igual, eu que chamei pra minha mãe fazer esse vídeo comigo, porque ela sabe falar melhor,
igual ela falou, ela sempre leu muito sobre isso. Eu, às vezes, eu nunca fazia questão nem de ler, porque eu via coisas você jogava no Google, coisas horríveis, e até o meu psiquiatra orientou não ler. Ele falou qualquer dúvida que eu tivesse para entrar em contato com ele mesmo, que ele me respondia direitinho. Quando eu falei no meu Instagram, muita gente ficou assustada. Eu falei assim, nossa, o que é isso? Mas você tem isso? E eu nunca tava pronta pra falar sobre esse assunto. E você precisa ter alguém com você, tipo, te aconselhando, tentando te acalmar, porque é uma situação que você não consegue passar por sozinha. Parece que você vai morrer ali na situação. E eu tô sendo intensa, assim, até pra falar, porque é a sensação de que você vai morrer, assim, fora do normal. Mas é possível, né? É possível você conviver com o borderline, com a pessoa border. A Luísa, ela continua intensa, né? Ela ama muito, ela tá com raiva, ela explode, mas é assim, nós também somos assim, né? Quem não tem a personalidade border também é assim. E a gente precisa respeitar, né? E se informar. É interessante a gente trazer esse tema em pauta para a gente poder se informar. O conhecimento, eu acho que move o mundo, né? E não é diferente nesse caso. Respeito, Assim, carinho, cumplicidade, é isso que a gente precisa. E assim, a pessoa border, ela se sente muito inferior às outras, entendeu? Questão de autoestima, essas coisas. Nossa, tem dia que eu tô péssima. Você pode chegar pra mim e falar assim, Luiz, você é a 8ª maravilha do mundo, que eu vou falar assim, nossa, eu não sou isso, sabe? É coisa assim, de inferioridade mesmo. A gente sempre acha que a gente tá um grau a menos que a pessoa. E a gente tem um medo danado de ser substituído, medo do abandono mesmo, sabe? Ser abandonado pela pessoa que a gente gosta. E eu deixei no Instagram uma caixinha de perguntas. Aí eu vou estar respondendo algumas perguntinhas de vocês também. Duda Rezende, minha amiga, um beijo. Ela perguntou, conta pra gente como você lida com isso e se faz algum tratamento. Bom, o tratamento minha mãe já falou um pouquinho pra vocês, mas assim, eu tento lidar ao máximo tentando me controlar. Exemplo, lugares que eu não quero ir, que eu sei que eu não fico bem, eu já não vou. Assim, situações que me irritam, eu já respiro fundo, sabe? Tento engolir. Eu tento me controlar ao máximo. As pessoas que estão ao meu redor, que gostam de mim, sabem desse problema. Inclusive, eu queria até agradecer, porque antes de eu fazer esse vídeo, eu contei com o apoio da minha mãe, né? Do Dodô, que é meu namorado, e da minha amiga, da Vitória, que eles me apoiaram muito para estar fazendo esse vídeo. Muitas perguntas também foram quais são os sintomas. Gente, então, não é um sintoma igual minha mãe falou, dor de cabeça. Você sente uma dor de cabeça, você toma remédio, vai lá e passa. São no dia a dia, você vê o seu comportamento, como que te leva a procurar alguém para poder estar te ajudando, entendeu? E é muito importante a gente ressaltar nesse momento que o valor que tem o profissional no tratamento do border, né? Ressaltar, agradecer, porque é fundamental ter esse tratamento, né? O tratamento é a base de medicação mais forte, por isso é o médico que precisa prescrever, ele que precisa saber. A Luísa, antes de chegar na medicação que ela passou por muitas medicações. Alguns tiveram, que foram fortes até demais, que faziam eu desmaiar, sabe? Algumas medicações muito fortes e que não se enquadraram. Então, o médico, ao longo do tempo, foi adequando, né? Então, é importante o acompanhamento médico nesse momento, né? Nesse momento não, durante a vida. Até hoje ela faz tratamento, né? O tratamento é a longo prazo, não é um tratamento que acaba do dia para a noite.
Então, sempre a gente tem um retorno, sempre a gente tem um acompanhamento médico quanto a isso. Eu achei essa pergunta muito boa. Existem níveis diferentes da síndrome ou é igual em todo mundo? Ela quis dizer assim, as crises, se são iguais para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Tem crises que são bem leves ou muito pesadas, de tipo cometer até o suicídio mesmo, para você ter noção que não é brincadeira essa síndrome. E assim, tem que ter um certo cuidado, o tratamento é necessário sim. Pessoas que falam que não tem necessidade de remédio forte, pra mim teve, e teve total resultado, porque me controlou assim, não digo 100%, porque ainda tenho minhas crises quando algumas coisas me afetam, mas melhorou assim, bem. Mistura ansiedade também, que é uma coisa que o border sente muito, sabe, com muita intensidade mesmo. Perguntaram também como e quando que eu descobri que eu tinha. Como minha mãe já respondeu, né? E quando? Deve ter sido em 2016, 2015, tava conversando com minha mãe, eu tinha 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. 15, 16 anos, então assim, muito nova na fase de adolescente. Mas mesmo. Isso quando chegou o diagnóstico. Antes a gente já estava procurando um fundamento para isso tudo. Isso. A Malu me mandou a resposta, me mandou uma pergunta aqui, né? Falando, você falou uma vez, se não me engano, que esquece o que acontece depois das crises. Então, realmente, eu falei para poucas pessoas que eu tenho esse transtorno de personalidade, né? Porque até então eu sentia muita vergonha. Aí hoje em dia eu vi que é uma coisa tão assim, natural, né? Que as pessoas têm. Porque a gente tem que quebrar certos tabus para falar sobre, porque muita gente não sabe o que é. Eu, quando postei no meu Instagram, tanta de gente que veio me chamar, falar que não sabia o que era, que não sabia que eu tinha isso. E assim, é interessante você estar falando sobre também. E como a Malu falou, realmente, todas as minhas vezes que eu tive crises muito fortes, igual essa vez do copo, eu não lembro. E quando eu vi a reação do copo quebrando e caindo, eu fiquei assustada comigo mesma. Então, assim, além de ser um confronto familiar muito grande, é um confronto interno muito maior. Vocês não imaginam. Enfim. A Ana Júlia me perguntou o que me ajuda a voltar de um surto. Não sei se é falta de respeito referir assim. Não, não é. Vocês são leigos no assunto. Mas igual, o que me ajuda a voltar de um surto é respirar bem fundo, ficar respirando, controlando a minha respiração. O apoio, né, que é muito bom. Você passar por um momento de surto sozinha, eu acho que você surta ainda mais. E a medicação. A medicação também. A Vanessa me perguntou se o tratamento é somente feito com remédios. Então, sim, porque são remédios mais fortes, como a gente falou. E nesse caso, essas crises são muito intensas, como a gente havia dito. Então, só o uso do remédio mesmo para saber controlar. Porque a terapia, né? Terapia ajuda muito também. A gente não falou disso, mas terapia é muito importante. Essencial. Até para quem não tem esse tipo de transtorno, gente, terapia é uma coisa assim, se eu pudesse, eu fazia pro resto da minha vida, porque é uma coisa muito importante você estar conversando com alguém te escutando, porque querendo ou não, tem certas coisas que você não fala pra ninguém, porque é um conflito seu e você quer dividir com alguém e saber lidar com aquilo é muito importante. É isso mesmo, galera. Aí, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando comigo no Instagram ou deixar aqui nos comentários também, sabe? Que eu posso estar respondendo todos vocês. Vocês podem falar da forma que vocês sentirem à vontade, porque, igual eu falei, vocês são leigos no assunto. Eu resolvi, como eu disse, chamar minha mãe aqui, porque minha mãe, desde o início, esteve sempre muito presente e acompanhou como que foi tudo, né? Então, assim, pra ficar uma coisa mais
bem explicada para vocês, né? É muito bom a gente estar nos dias de hoje, a gente ter essa liberdade para discutir esse certo assunto, esses tipos de assunto, né? E quebra um tabu enorme, como eu disse, para as pessoas estarem aprendendo, convivendo e lidando melhor com as pessoas também. Vim falar com vocês para ter mais empatia com o próximo, saber olhar. Mesmo porque a gente olhando para o outro assim, a gente não sabe quem tem border. Você olha para a Luísa, você não vai imaginar que ela é uma pessoa que tem personalidade border. E eu nunca vou passar pra vocês, eu tô muito mal. Eu vou passar só os momentos de felicidade a gente mesmo. Saber lidar com o outro, ter mais empatia, é muito necessário. Porque a gente não sabe o sofrimento do outro. Então veja bem como é que é importante. Muitas vezes um comportamento inadequado pode ser um gatilho para ela. Então, a gente saber se comportar, saber olhar com o outro pelos olhos que a gente gostaria que nos visse é fundamental, né? Então, que sirva de reflexão, né? Não só para as personalidades border, mas também para o nosso dia a dia, né? Ter mais empatia, ter mais amor ao próximo, se projetar no outro. Então, assim, como eu disse, vou deixar meu Instagram, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, podem estar deixando aí nos comentários. E é isso. Um beijo!